Então hoje nós vamos falar de meio ambiente. E para iniciar essa conversa, que é um quadro aqui do F5 Piauí, falando de meio ambiente, não é isso, Renato? Isso. O quadro Diálogo Ambiental. Hoje o nosso primeiro quadro. Esse quadro a gente vai tratar de temáticas ambientais. Vamos levar você até esses pontos maravilhosos que tem aqui em Piracuruca e em outras regiões aqui do Piauí também, para debater, para conversar, para dialogar sobre os problemas e as riquezas ambientais que a gente tem aqui no nosso Piauí. E o nosso âncora do quadro é o N. Araújo aqui, mas hoje ele está com uma espécie de convidado, né, para falar um pouco para você sobre essa riqueza que Piracuruca tem, que o norte do Piauí tem, que o Brasil tem, que é a barragem, o lago da barragem de Piracuruca. E nós vamos falar um pouco da história, né, da construção, trazer mais dados para você, amigo internauta, porque, Nonato, tem muito piracuruquense que infelizmente não teve ainda a oportunidade de vir aqui conhecer, de prestigiar, de tomar um banho nas águas do lago da barragem de Piracuruca. E além de levar essa informação para você aqui do município, nós queremos também fazer com que essa informação chegue a você, amigo aqui do território dos Cocais, do norte do Piauí, de todo o estado do Piauí, do Brasil como um todo e do mundo, né, Nonato? Porque nós temos conterrâneos também espalhados em todo o planeta. Então, Nonato, falando desse grande lago hoje que a gente tem, é um lago que, como é que a gente pode caracterizar esse lago? O ano de fundação, por que se iniciou esse projeto aqui no município de Piracuruca? Bom, de antemão é importante a gente estar conversando sobre a escassez hídrica do mundo. O planeta atravessa uma das maiores crises hídricas que a humanidade já passou. Então, ter água em abundância é assim um divisor de águas para riqueza ou pobreza. Em Piracuruca nós temos o rio Piracuruca, o rio que deu origem ao nome da cidade. Esse rio, até tempos atrás, era um rio temporário, um rio intermitente. Então esta barragem, ela veio justamente para perenizar esse rio. Quando foi isso? A obra da barragem, a construção da barragem de Piracuruca teve início no final da década de 80 e a conclusão da obra no início da década de 90. Certo? Então, assim, com esta construção, nosso rio, que até então secava em alguns períodos do ano, ficou perene e conseguiu abastecer com mais qualidade a população piracuruquense, a população de São José do Divino, que é abaixo da cidade de Piracuruca. Então, assim, foi um ganha-ganha, foi uma valoração imensurável. Você falou que hoje nós vivemos essa questão da escassez, né? Em um mundo que a água doce já é considerada mínima, né? Sim. E você frisou isso nessa questão. Hoje nós discutimos muito isso, né? O próprio aquecimento global vem contribuindo para que a gente perca, né, muitas... nem perca, mas que a gente conseguiu abrir, Nonato, um novo olhar para como armazenar água, né? Inclusive tem outras tecnologias como cisternas para fazer a pessoa adquirir água em casa. Mas a gente sabe que no início desse projeto não se vislumbrava isso, não se discutia isso. A discussão era mais para produzir alimentos. Então, assim, dentre as finalidades da barragem, além de perenizar o rio, tinha a questão do setor produtivo e outro item que a população nem sabe, que a barragem serviria para controlar o fluxo das cheias do rio, certo? Então, se você utilizar uma barragem dessa de forma inteligente, você ir analisando os dados meteorológicos pluviométricos, você pode estar soltando água antes do período chuvoso, se você constatar que vai ter um inverno rigoroso. Então, assim, quando chegar às cabeças d'água, a barragem tem capacidade de absorver a água e ter um controle mais adequado a respeito das enchentes. Olha só como é interessante, né? Então, assim, são N fatores que propicia ter uma barragem desta dimensão. Além desta beleza, que é você ter um espelho d'água desse gigantesco, com 250 milhões de metros cúbicos de água, com 4.159 hectares de área alagada,
e um espaço para biodiversidade, assim que você fica encantado, certo? E a bacia do rio Piracuruca, onde hoje está a barragem instalada, ela conseguiu abarcar aí pelo menos 50% dos afluentes desse rio ou não? O que é que nós temos Sim. hoje, já que o rio não é perene, o rio hoje ele é mais uma calha de armazenamento de água? Como é que é essa Sim. discussão? Sim, é como se fosse uma enorme caixa d'água, né? A barragem de Piracuruca. Nós temos inúmeros afluentes a montante da barragem, né? Desde o Arabê, que fica lá em São Benedito, que é a nascente do rio Piracuruca, ao Catarina, ao Genipapo e outros pequenos afluentes que acabam descarregando suas águas dentro do Piracuruca. E a barragem, de certa forma, faz o armazenamento de toda essa água e aqui gera um controle mais adequado desta vazão para a população que vive a jusante da barragem de Piracuruca. Mas assim, Nonato, a questão da barragem em si, desde o início do projeto, a sua inauguração, o que nós temos hoje disponível para a sociedade, não só piracuruquense, vamos abranger mais como um todo, a piauiense como um todo, o que é que a gente pode dizer hoje que nós temos de maior legado dessa barragem para a nossa sociedade? Cara, a possibilidade de estar armazenando tanta água, como falei, em um período de escassez global. Se você for tomar como parâmetro, o Brasil tem 12% da água do planeta, da água doce, certo? Então assim, nós somos uma espécie de oásis do mundo, certo? E em Piracuruca nós temos tanta água assim, porque tem região do Brasil que sofre com escassez de água. O sul do Piauí hoje passa por uma escassez horrenda de água, certo? E nós aqui no norte, graças a um barramento, uma estrutura de barramento como essa, a barragem de Piracuruca, nós temos água em abundância o ano inteiro. O que a gente precisa fazer? É usar essa riqueza com racionalidade, certo? Usar da melhor maneira possível, extrair dela o que a gente precisa, mas sem agredir este manancial. A produtividade deve ser feita, pautada em conceitos sustentáveis, certo? E falando em porcentagem, o que é que nós temos extraído de potencial do lago da barragem de Piracuruca hoje? Pois é. Falando hoje, em números hoje. Hoje a gente já utiliza a barragem para casas de veraneio, né? Para casas de veraneio, para o turismo rural, que precisa ser fomentado, mas já existe essa base de turismo rural funcionando em Piracuru. Nós utilizamos a barragem já para o abastecimento, né? Porque ela é o que garante que o rio Piracuruca passe o ano inteiro com água na sua calha natural. Você vê que antigamente, há 40 anos atrás, quando era no mês de novembro, o rio começava a cortar, como comumente a gente fala aqui na região, certo? Então ficava só os poços. Hoje não, o rio praticamente o ano todo, ele continua com a sua calha normal, é como se estivesse chovendo, né? Felizmente graças a essa barragem. Então assim, a gente já está utilizando, mas ainda dentro do projeto da barragem, eu penso que ainda utilizamos uma porcentagem muito pequena, certo? Poderíamos utilizá-la muito melhor, isso dentro de estudos, dentro de pesquisas, dentro de um olhar que enxergasse esse ambiente como necessário, como vital para a sociedade, que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado, certo? Mas dentro de parâmetros sustentáveis. E essa iniciativa, ela parte exclusivamente do poder público, ou como é que a gente poderia, diante dessas informações, estar incentivando o setor privado a investir no Lago da Barragem? Pronto, o setor turístico, ele é uma das vias mais adequadas para se explorar e manter intacto, se você fizer isso dentro de um planejamento e respeitando os limites de APP, trabalhando a questão de educação ambiental para que as pessoas visitem esses locais, mas que não deixem seus resíduos aqui nas margens do rio, que evitem as queimadas, que evite o descarte de qualquer material de forma irresponsável, né? Então assim,
é uma via que você pode trabalhar, né? A agricultura também, a gente precisa fomentar, certo? Mas se utilizar a água desse lago, utilize respeitando a margem da barragem, certo? Você não pode querer instalar uma atividade agrícola e desmatar toda a área de proteção permanente, certo? Que é a área que protege, é a área que protege esse manancial, é essa capilaridade dos vegetais que a gente vê aqui nas margens, ó, é que dá sustentação para que esta riqueza, esta beleza continue assim intacta, certo? Então assim, podemos explorá-la, podemos sim e devemos. É um bem nosso, cara. Você está na beira de um lago desse aqui, conversando, certo? Isso aqui, o turista gosta disso aqui. Ele vem para aquele, ele contempla, ele vê centenas de espécies de pássaros aqui. Assim, muita da nossa fauna e da nossa flora você pode identificar aqui nessas margens da barragem. Então é assim, é um local que você pode explorar, mas desde que seja dentro de conceitos e princípios sustentáveis. Muito bem, essa é, vamos dizer assim, a inauguração desse diálogo ambiental dentro do F5 Piauí. Muita conversa a gente tem para colocar na mesa junto com convidados. O Nonato vai estar mediando isso aí. E hoje o Nonato está falando um pouco contextualizando um pouco desse potencial que a gente tem, que é o lago da barragem de Piracuruca, que vai ser o pontapé inicial desse diálogo ambiental dentro da programação do F5 Piauí. Se você ainda não é inscrito no canal, pode fazer a sua inscrição, ativar o sino e compartilhar os conteúdos da F5 Piauí, tanto no YouTube como no Facebook, para que mais pessoas possam estar conhecendo essa riqueza maravilhosa que o Nonatinho está falando aqui, que é o lago da barragem do rio Piracuruca. Diga-se de passagem, turisticamente com um potencial enorme, mas atinge o seu ápice na questão do turismo. O que está faltando? Além desse investimento, tanto do setor público como privado. Cara, assim é o teu ver, Nonato. Eu penso, eu sou um adepto de que o setor privado ele deve crescer nesse meandro turístico. O setor público ele é meio engessado com relação a... ele vai dar as bases. Caberia também mais ao setor público a fiscalização, o ordenamento disso aí, né? Perfeito, o ordenamento. Mas a questão de construir restaurantes, roteiros, guias, é uma coisa que é mais uma prerrogativa do setor privado. O piracuruquense ele tem que entender que ele tem uma riqueza assim gigantesca e que pode ser explorada de forma benéfica para ele mesmo, tá entendendo? Ele pode gerar riqueza, ele pode gerar bem-estar, ele pode estar evidenciando sua cidade para todo o globo, porque hoje a gente tem a internet, você pode estar mostrando uma transmissão dessa que a gente está fazendo aqui, cara. Além da gente estar informando a população com relação a dados quantitativos, qualitativos, a gente está exemplificando toda essa maravilha para que as pessoas sintam-se atraídas a virem para Piracuruca. O Rio Piracuruca tem 200 quilômetros de extensão. Nasce lá na Serra da Ibiapaba e desemboca aqui na Foz do Longar, na cidade de São José Divino. Todo esse perímetro ele pode ser explorado para o turismo. Ele pode ser explorado para N atividades, né? Fico muito empolgado com esses ambientes. E entendo que a gente precisa vislumbrar dentro do Piauí mais ambientes como esse, não somente Piracuruca. Então assim, para aquelas pessoas que entendem que a sua cidade tem potencial turístico e quer chamar o diálogo ambiental para estar conversando a respeito de alguma temática lá, eu acho que é uma boa, certo? Porque a gente vai para lá, mostrar esse potencial, divulgar e, consequentemente, atrair os olhares da população global do Brasil para lá. E esse diálogo ambiental, se você quer, como o Nonatinho frisou, deixou essa deixa aí para que, se você quer, tem interesse de ver esse potencial que você tem aí na sua cidade, na sua região, que seja mostrado pelo diálogo ambiental, por esse quadro do F5 Piauí, deixa aí nos comentários, comenta aí qual é o seu município,
qual é o potencial que você gostaria de ver sendo discutido no diálogo ambiental para que a gente possa estar organizando, né, Nonato, essa conversa, essa ida, fazendo essa expedição, contactando essas pessoas de referência na região aí que vai ter esse potencial para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Agora deixa eu apimentar um pouco aqui o negócio, Nonato, para que a gente possa compreender o internauta. Nós temos o lago da barragem de Piracuruca com 250 milhões de metros cúbicos de água, que você frisou. De quem é a gestão? Dentro dessa diversidade de potencial, tanto no setor turístico como na produção de grãos, como é que fica gerenciar um espaço como esse? Qual é o desafio gerenciar um espaço como esse dentro dessa diversidade de potencial que tem, de investimentos, de investidores, né? Tanto no setor da produção agrícola como no setor do turismo, propriamente dito. Pronto, o rio Piracuruca, ele é um rio federal. Por que ele é um rio federal? É bom a gente esclarecer, porque ele nasce no estado do Ceará e dentro do estado do Piauí. Então, entre dois estados é um rio federal. Não é então, antes que você explique, são 200 quilômetros, não é isso? São 200 quilômetros. Que cortam quantos municípios? 6 municípios. 6 municípios. 6 municípios. Quais são esses? São Benedito, Brasileira, Domingos Mourão, Piracuruca, São José Divino e São João da Fronteira. São João da Fronteira. Isso, São João da Fronteira. Por ser um rio federal, a gestão das águas desta bacia é da Agência Nacional das Águas, a ANA, né? A parte de licenciamento, ela ficou por parte da SEMAR, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí, certo? Mas como o meio ambiente é um bem difuso e que a todos compete protegê-lo, todos os entes são responsáveis por esse meio ambiente, inclusive o cidadão, certo? Quando ele faz uma denúncia, quando ele vê um descaso, uma agressão, ele tem por direito estar levando aos órgãos competentes essa denúncia, certo? E a partir dessa preocupação conjunta entre municípios, Estado e União, é que a gente pode criar parâmetros sustentáveis e ordenar os usos múltiplos de um manancial como esse rio Piracuruca. Pronto. E dentro falando mais agora no setor turístico, o que o rio pode proporcionar? A exploração náutica, a navegabilidade, ela daria para esse tipo de prática? Para percorrer todo o percurso do rio, não. Certo? Tem alguns percursos que são intransitáveis de barco. Certo? Você fala o percurso do leito? Não, do rio. Do trecho do rio Piracuruca. Do rio Piracuruca, da cidade de Piracuruca até São Benedito. Os 200 quilômetros que você citou. O lago. Já o lago, cara, é assim um manancial, um espelho d'água que pode ser conhecido em embarcações, em pequenos barcos, em lanchas, em caiaques. Nós temos mais de 100 pequenas ilhotas com uma biodiversidade de animais, de aves, assim, fantástica, que as pessoas precisam conhecer, cara. Nós temos pequenas ilhas que você pode aportar, você pode passar uma tarde contemplando a natureza, cara, assim, fantástica. Eu já tive nessas ilhotas, eu já fiz expedições por esses trechos, esses garapés, assim, dizendo, e eu recomendo demais. É um ambiente natural de rara beleza, que você, após ir uma vez, você com certeza voltará e ainda indicará para mais gente, certo? É fantástico realmente. O rio Piracuruca está integrado à bacia do Longá, não é isso? Sim, está na subbacia do Longá. Está na subbacia do Longá. E o Longá, consequentemente, na bacia do Parnaíba. Então nós tínhamos, antes da construção da barragem, um histórico de diversidade de peixes bastante variada. Né? Desde peixe de couro às mais variadas. A barragem ela foi um importante instrumento para a extinção desses peixes nesse trecho do rio Piracuruca? Assim, tratar que essa variedade de peixe, algumas delas foram extintas, é uma afirmativa que a gente não deve fazer, mas que diminuiu a comunidade de peixe, diminuiu significantemente. E segundo a minha análise,
eu acredito que da maioria dos estudiosos... Mais de vivência, né? De análise de estudo mesmo. Isso. E os estudiosos também pontuam a respeito da própria parede do sangrador da barragem. Ela tem um declive muito acentuado que dificulta a subida do peixe na Piracema, no período de Piracema, né? Então assim... Que aqui no Rio Piracuruca, o defeso é entre... É de novembro a março. Novembro a março. É, então, novembro a março. A iniciar um defeso Sim, logo, né? Sim. E aí esse peixe que não consegue subir para desovar nas cabeceiras, ele acaba por empobrecendo o lago da barragem. Porque de um lugar que você só tira, que você vai só tirando, e não tem essa oxigenação que a Piracema, ela é justamente esse período que o peixe encontra para repovoar, né, as bacias. Se ele não correr, se ele não aproveitar as águas turvas do rio para desovar nas cabeceiras, né, então, consequentemente, aquele espaço onde não teve Piracema, não teve aquela corrida, vai diminuir os cardumes, consequentemente, a comunidade pesqueira vai sofrer com isso. Terá sido uma coincidência da questão da barragem e do aumento crescente de recursos na pesca artesanal, de recursos mais destrutivos? Ou não? Não, Você acha que foi diretamente mesmo a barragem? Não, Ou há uma certa cumplicidade nisso? Existe N fatores com relação ao desequilíbrio ambiental no globo, certo? Né? Mas assim, com relação ao Rio Piracuruca, até a década de 90, era considerado um rio muito rico em peixe. Espécies como bico de pato, cruvina, o próprio mandi, que diminuiu demais, né? Que, uma curiosidade, o mandi, que é chamado o peixe que ronca, é o peixe que deu origem ao nome Piracuruca, né? Que é o pirapora, o peixe que ronca. E outros, como deixa eu ver aqui como é o nome daquele peixe grande, o surubim, o pintado, são N espécies que a gente não vê mais com muita frequência. Ainda existe? Existem sim, mas não com tanta quantidade como antigamente, certo? Então assim, é preciso que aconteça um estudo mais complexo, mais acentuado, para que a gente possa pontuar a respeito disso. Aqui é apenas uma conversa entre amigos, para a gente levantar esses pontos, né? Inclusive, se você que está assistindo aí esse diálogo ambiental, pode deixar nos comentários, vai deixando esse comentário, olha, no meu tempo eu cheguei a ver esse tipo de espécie, ou se você ainda consegue identificar essas espécies dentro desse leito, né, Nona? Do leito do Rio Piracuruca, desde a nascente. Eu acho que hoje mais para baixo mesmo, né, Nonato? Se existir alguma presença dessas espécies. Ainda existe aqui na parte a montante da barragem, ainda existe todas essas espécies diminuíram, mas ainda existe. E uma coisa que a gente quer deixar bem claro aqui é que são apenas tópicos que a gente quer apontar. Ninguém aqui quer almejar ser dono da verdade. Até porque o diálogo hoje é pequeno, né? O espaço é a inauguração desse diálogo, então a gente quer só instigar, exatamente, instigar esse debate, que as pessoas participem, mencionem, acrescentem aqui para a gente estar produzindo conteúdos com mais assim profundidade, né? Mas assim, ficar calado, parado é pior, gente. Conversar sobre os assuntos é mais relevante, é mais interessante, porque a partir do momento que você começa a debater, você abre assim um leque de possibilidade de solucionar N problemas que a gente tem. Essa é uma das propostas do diálogo ambiental, hoje com o educador ambiental Enio Araújo, que integra, né, o nosso F5 Piauí, e está só iniciando essa caminhada, que tenho certeza que ele vai rodar não só o norte do estado, não só o território dos Cocais, mas todo o estado do Piauí, dependendo também do seu convite. Só deixar aí nos comentários, você indicando esses potenciais que você tem na região, seja um sítio rupestre, né, Nonato? Seja a questão de uma bacia especificamente aí na sua região, seja de qualquer assunto que integre essa questão ambiental, inclusive da fauna, né? Uma coisa interessante é que a gente pensa que meio ambiente é só o verde. Não, meio ambiente é tudo que está ao nosso redor, inclusive o ser humano, certo? Uma caverna, uma parede que tem uma pintura rupestre, uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura moderna, uma arquitetura neoclássica, qualquer que seja o ambiente, é estudo do diálogo ambiental, certo? Então assim, hoje a gente iniciou aqui o nosso primeiro
o nosso pontapé. Obrigado, GK, por ter feito as vezes aqui, né, a conversa. E em outro momento a gente vai estar trabalhando outras temáticas. Eu agradeço demais a presença de vocês que estão aqui, o câmera aqui, o Renan, o Márcio que está ali no outro lado. E até uma próxima. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo Diálogo Ambiental. E não esquece, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e compartilha o nosso conteúdo. Um abraço. Valeu, pessoal, aqui da margem aqui nesse pia aqui da Barra de Piracuru que a gente se despede e até uma próxima.